28 e 20. Provérbios 28 e 20. Glória a Deus. Louvamos a Deus por essa noite, mais uma noite abençoada por Deus, uma manhã abençoada da nossa escola e agora à noite também uma bênção de Deus para cada um de nós. Todos encontraram, amém? Provérbios 28 e 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que apressa a enriquecer não ficará sem castigo. De novo. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Os irmãos, podem se assentar, adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós agradecemos a Deus mais um domingo abençoado, de podermos estar aqui, adorando, exaltando o nome do Senhor. Deus falou muito nessa tarde ao nosso coração a respeito desta palavra. O título desta mensagem é Prejuízos da Pressa. Prejuízos da pressa. Há um ditado entre os povos que diz: a pressa é inimiga da perfeição. Se você ler o Provérbios, capítulo 1 até o 31, você vai ver muitas vezes Salomão falando sobre a pessoa apressada, a pessoa que se apressa. Tem um texto que fala: não é bom você decidir alguma coisa sem antes refletir. Reflita primeiro para depois decidir, que se a gente não refletir, a gente pode tomar decisões erradas. E aqui o texto fala: o homem fiel, ele vai ter abundância de quê? De bênçãos. O fiel, ele vai ser grandemente abençoado. Mas o homem que se apressa a enriquecer, ele não vai ficar sem castigo. Por quê? Um dos profetas menores, se não me falha a memória, Miqueias, o Senhor censura o povo da época, dizendo assim: vocês ficaram ricos ilicitamente, vocês se abundarem em bênçãos, em riquezas, impróprias, e sofreram porque apressar-se para enriquecer, a pressa para nada adianta, irmão, nem para enriquecer, nem a pressa sempre traz prejuízo. E nós vamos ver então, a pressa, segundo Provérbios dos povos, é inimiga da perfeição. Biblicamente, a pressa sem a presença de Deus pode nos causar prejuízo na nossa vida. Tem algumas passagens bíblicas de pessoas que se apressaram e foram castigadas, sofreram. Por isso que o salmista, no Salmo 40, ele estava um pouco apressado. Depois os irmãos vão ver lá no Salmo 70, que Davi, ele estava tão sofrido, tão afadigado com as lutas, com os problemas, que Davi, ele fala assim: apressa-te, Senhor, em me ouvir. Salmo 70. Já no 40, ele fala o quê? Eu esperei com paciência. Qual que é melhor, apressar ou esperar? Esperar, né? É esperar. Então, o prejuízo na nossa vida espiritual, né? Material, emocional e sentimental. Quando a pessoa se apressa para casar: eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, quero sair daqui, eu estou cansado daqui de casa, estou cansado do meu pai, da minha mãe, quero casar. E se apressa, aí quando chegam as dificuldades,
Hoje é culto da família, irmãos. Quando chegam as dificuldades, qual é o primeiro pensamento? Vou voltar para trás. Vou voltar para trás. É o primeiro pensamento. Não é assim? Dessa forma. Casou, meu filho, se vira. Ah, mas está difícil. Ninguém pensa antes de casar. Porque se pensar, não casa. Não casa, não. Você chega no mercado, você tem que ir assim, ó. Você vai no açougue, tem que ir assim. É tudo caro. Então nós não podemos ser apressados. Orar a Deus. Também não pode ficar a vida toda também solteirão, solteirona também. Depois não arranja ninguém. Tem gente que fica esperando. Quando vê, meu filho, as cães brancas, a fala diminuindo, o ouvido diminuindo, os moedores caindo. Hoje eles estão fazendo moedores, né? Estragou esse, tem outros. Mas antigamente, meu filho, era o atacante e o defensor. 2. Né? Então nós não podemos apressar para nada, irmãos. Nós vamos ver aqui o primeiro que nós veremos que apressou, ele chama-se Adonias. Adonias, repita, Adonias. Quem que é esse Adonias, pastor? De onde que ele é? Vamos ver? 1 Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. A velhice chega, viu, irmãos? Para todos. Pensa que você vai ficar aí a vida toda fitness, não, que não vai, não. Vai virar como se diz, tem hora que você vira um quibe, tem hora que você... E vai por aí adiante. Então é a situação da nossa vida. Davi era galã. Davi matou gigante. Mas aqui, no capítulo 1 de 1 Reis, versículo 1. Sendo, pois, Davi já velho, entrada em dias, cobriram de vestes, porém não. Pensa bem para você ver, não aquecia. A idade vai chegando, o frio começa a tomar conta. E Davi estava ali. Então disseram o seu servo: busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. O que eles fizeram? Viu que Davi estava sozinho, as mulheres dele já não estavam com ele, já estava velho, bem velho. Eles falaram, deram uma ideia, busca uma virgem, para ficar de frente dele, e de noite aquece ele, porque senão o frio, a Bíblia fala assim que um cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente, não se quebrará facilmente, mas levou para Davi, aquecer, Davi, e buscarem todos os termos de Israel e acharam, irmãos. Está aí, versículo 3. Buscaram por todos os termos de Israel uma moça uma moça que é? Formosa. O homem já estava para lá de Bagdá. Não era para namorar, não, irmão. Davi já estava... Era só para aquecer ele. E levaram... Está aqui, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça, olha aqui que coisa, e era a moça sobremaneira o quê? Formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém não conheceu.
Ah, pastor, então o que ela fazia lá se ela não conheceu, ela não enxergava, não? Irmão, conhecer aqui é que Davi não teve relação com ela. Davi, o conhecer bíblico é intimidade. Não é conhecer, prazer em conhecer. Não, o conhecer aqui é ter intimidade, relação. Davi não teve relação com esta jovem, não. Era apenas para aquecer nos momentos, frio, porque já estava velho, avançado em idade. E a Bíblia nos diz então que ela foi, porém o rei não a conheceu. O versículo 5, Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, Agite era uma das mulheres porque o Davi, irmãos, a vida de Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas se você for contar a geração de Davi, se você for ver a história de Davi, foi bem complicada. Sua família, seus filhos, suas esposas, é uma dinastia muito, misericórdia. E aqui, essa mulher, ou seja, Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, para quem? Para o povo de Israel, eu reinarei. Espera aí, tinha gente na frente, não era a vez dele, não era a vez de Adonias. Deus já tinha separado quem iria assumir o trono na morte de Davi. E agora Adonias vê assim, o papai está velho, não está apitando mais nada. O trono está sem autoridade. Eu reinarei. Eu vou reinar. Eu vou ser rei agora. Irmão, é um perigo para nós quando nós nos denominamos nós mesmos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, desfaço, eu mando, desmando. É um perigo. Deus não aceita. E a Bíblia diz que Adonias disse, eu reinarei. E ele preparou o quê? Vamos comigo. Preparou o quê? Carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. É gente comprada, viu, irmãos? É gente comprada. Ministério, obra de Deus não é comprada, não. Obra de Deus não tem afiliado para trazer aqui para cima, não, irmãos. Obra de Deus não tem afiliada, não. É chamado de Deus para fazer a vontade dEle. Eu não posso assumir uma função que Deus não me chamou para aquilo. E Adonias, eu reinarei. Arrumou 50 homens, arrumou uns carros, arrumou uns cavaleiros e na frente dele, fazendo a festa. Aí a Bíblia nos diz, e nunca, isso aqui que é terrível, irmão. O que está escrito aí? Versículo 6. E nunca seu pai tinha o quê? Irmão, o pai não contrariava o filho. Pastor, mas a Bíblia fala que o pai não pode. Como é que fala? Não desperte. Mas aí fala que Davi não contrariava. Esse problema aqui, irmãos, é sério. Sabe por quê? Davi tinha perdido a autoridade de chamar a atenção dos filhos. Desde que Davi caiu com Betseba, quando os filhos erravam, Davi, pai, o senhor ficou com a Betseba. O senhor mandou matar o Urias. Então ele perdeu o quê? A autoridade. O que eu preciso de ser dentro da minha casa? Eu tenho que ser espelho para os meus filhos. Eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. O teu filho chega, já viu você orando? Não tem tempo, pastor. E nós temos que ter tempo para orar. A Bíblia fala aqui que Davi não contrariou. Não vou contrariar ele, não. Tadinho. Adonias. Papai não vai contrariar você, não. Viu, filho? Faz o que você quiser. Está igual os filhos de Eli. Os irmãos sabem o que aconteceu com os filhos de Eli? Ofni e Finéias? Não podia ser contrariado.
fazia relação sexual no pátio da igreja, com as mulheres vadias, na porta da igreja. E o pai está lá, sentado na cadeira. Eu sou o pastor presidente. E os filhos, ó, chegando o rei lá fora, na porta da igreja, na porta do templo. O que aconteceu? Morreram. Ofne e Finéias morreram. Deus não poupou. Tem uma coisa, irmãos, a Bíblia diz assim, lá desde o princípio, Deuteronômio, Números, fala assim, que Deus não tem o culpado por... Então, se tem dívida no cartório, Deus vai acertar. Se tem dívida com Deus, o acerto virá. Não, mas já passou 5 anos, e quando passa 5 anos, a dívida caduca. Nem agora, para o ser humano agora, não está caducando mais. Imagina para Deus, pode passar 10 anos, pode passar 100 anos. Se você ainda estiver em dívida com Deus, Ele vai chegar e vai dizer, ei, vem cá, vai passar de liso não. Vamos acertar. Você tem uma coisinha lá atrás pendente. Vamos acertar. Vamos pôr em dia as coisas. E se a gente rejeitar, a gente corre o risco de perder ainda a salvação. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Davi não contrariava, falando assim, ó, por que você fez isso, meu filho? Nunca falou isso para ele. Não falou para ele, não falou para Absalão, não falou para o filho que abusou da própria irmã, Amnon, que abusou de Tamar. Ele não falou nada, ele ficou, porque se ele falasse, o senhor é um adúltero, o senhor prostituiu, pai. O senhor fez errado e agora o senhor não vem para cima, não. Aí a Bíblia diz que, naquele momento, Davi nunca contrariou ele. E ele era também o quê? O que Adonias era, irmãos? Ele era muito formoso de... A Bíblia já é categórica, né? Deus é tremendo. Deus já fala. Ele era bonito de quê? De aparência, irmãos. Por que pôs, né? Ele era o quê? Formoso de aparência. Por quê? Por dentro não era. Não adianta ser bonito por fora e por dentro está podre. Não adianta por fora ser um sepulcro. Hoje não é caiado mais. Hoje é com... Não, esses pisos... Porcelanato. Opa! Que lindo esse túmulo! Abre aí! Aí sai lá um saco de osso. Você tem que pôr a mão no nariz. Então, Deus não vê aparência. E aqui fala que Adonias era muito formoso de aparência. Não basta ser bonito, tem que ser chamado. Você tem coragem de falar isso para o seu irmão? Não basta ser bonito, tem que ser chamado. Ué. Irmãos, a Bíblia fala que ninguém sobressaía a Saul, de beleza, da cintura para cima, e nem Absalão. Mas olha essas pessoas, Adonias, Absalão e Saul, que a Bíblia fala que eles eram bonitos. Qual foi o fim deles? Terrível. Terrível. Mas pastor, então a gente tem que ser... Não. Tem que ser feio, não. A gente tem que ser bonito por dentro, irmãos. Porque Deus... Porque a aparência todo mundo olha. Você olha para a pessoa assim, você conhece ela fisicamente, mas dentro da mente dela só Deus conhece. Talvez ela está olhando para você, você está falando, nossa, mas é bonita, é linda, ela está lá dentro, camarada feio da peste, isso aí. E você é cavando dela. Então é assim, o ser humano é assim. Às vezes o esposo está lá, com a esposa, você é a mulher mais linda do mundo.
Mas lá na mente, na televisão tem um tanto bonita. Linda. Né? Mas a hora que tiver aí que seus 70, 80 tanta plástica, tanto esticar. Ué. Você esperar no Senhor, você rejuvenesce. Abraão com 100 anos ainda estava arrumando filho. 120 anos Abraão ainda estava arrumando filho. Porque depois que a mulher dele morreu, ele teve outras mulheres e teve filho com elas. E naquela época não tinha remedinho não. É Deus, força de Deus, graça de Deus na vida, irmão. Pastor, para que falar isso? Ué, é Bíblia. É Bíblia. Abraão com 100, irmão, 100 anos nós já vai estar assim. A Sara com 90 anos. 90 anos. Pensa bem, se uma senhora aqui na igreja com um filho com 90 anos, com criança no braço, chegar e você perguntar, é bisneto ou neto? Não, é filho. Você vai acreditar? Você vai acreditar? Você vai fazer, minha senhora, só está brincando. Porque Deus, irmãos, é Deus. Quando Deus marca, Deus chama, acabou. Não tem para o diabo, não tem para o homem, não tem para ninguém. Deus é Deus, Deus manda, Deus faz, Deus opera e Deus realiza. Operando Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, ninguém impede. Aí a Bíblia nos diz que, olha aí, ó, ele era também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois, você vê, se fosse para Adonias assumir o trono, tinha filho na frente, não tinha? Já não tinha um Absalão? Porque Absalão era mais velho. Aí ele era irmão de Adonias, Absalão, de mãe e de pai. De mãe. Agora você pensa que saiu dessa mulher, dessa Agite? Adonias e Absalão. Você sabia que Absalão, o cabelo dele, irmãos, diz que era lindo. Pesava não sei quantos ciclos do peso de prata. E ele morreu pendurado, só que ele não estava morto. Alguém fala que ele morreu esgarranchado lá eu esqueci o nome do negócio lá agora. Mas não é, ele ficou esgarranchado, o Joabe veio e matou. E falou para Davi, seu filho está morto lá. Então, era uma família de linhagem complicada. Aí vamos lá. Adonias, ele tinha o quê? Versículo 7. Irmãos, ele era inteligente. Sabia dar o golpe. Você sabe, a gente pode dar golpe no irmão, pode dar golpe no ministério, pode dar golpe na cidade, mas não tem jeito de dar golpe em Deus, João. Não tem. Deus não dorme. A Bíblia diz que Deus não dorme, Deus não cochila. Aí diz, tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia. Joabe era um dos capitães de Davi. Joabe era assim com Davi. Mas o que aconteceu aqui? Irmãos, isso aqui é uma panelinha, você sabia? Por isso que a igreja não pode ter panela. A igreja tem que ter vaso. Porque Deus trabalha com vaso, não é com panela. Aqui era uma panelinha. Ô, Joabe, vem para o meu lado. Aqui, ó. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia. E com Abiatar. Olha, tinha inteligência política e tinha inteligência religiosa. Porque Abiatar era o quê? Sacerdote. Eu vou arrumar amizade com esse povo e eles vão me jogar no trono. Eles vão me jogar na cadeira.
Irmão, nessa andança nossa, a gente já viu tantas pessoas que foram levadas para o altar porque tinha muito dinheiro, porque era filho ou era parente. E a obra de Deus não existe isso. Não é porque eu sou pastor que os meus filhos vão ser pastor. Não. Pode até ser, mas em regra geral, não é. Pode até ser, mas não é. Em regra geral. Então a gente tem que entender isso. Aí eles, olha, aí fala, Abiatar, sacerdote, os quais ajudavam, seguindo a quem? Irmão, cuidado com quem que você está seguindo, irmãos. É igual no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Não, no WhatsApp não tem jeito de seguir. Você segue só no Facebook, Instagram, né? E em outras redes que tem. Eu sou seguidor, quem que eu estou seguindo? Ele nem te conhece, ele nem quer saber quem é você. E aqui fala que Adonias, ou seja, Joabe e Abiatar, estava seguindo quem? Adonias. De que lado que você está? Está igual a igreja de Coríntio. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Apolo. Eu sou de Jesus. Era uma divisão dentro da igreja. E essa divisão não pode ter dentro da família, irmãos. Pai não pode amar mais um filho do que o outro. A mãe não pode amar um filho mais do que o outro. Ou pode? Não, todos eles saíram do mesmo ventre. Tem que amar, e por igual. Agora não, fica lá, para um e para o outro. Vem aqui para você ver. Enquanto o outro, vem cá, foi coisinha da mãe, coisinha do pai. Toma cuidado com coisinha da mãe, coisinha do pai, lá na frente você vai ver. Aqui o coisinha do pai ali, Adonias, Absalão. Você sabia que o Davi amava Absalão mais do que os outros tudo? E você sabe quem que estava destruindo o reinado de Davi? Absalão e Adonias. Aí você fica lá, depois cresce. Mas aí marca, viu, irmão? Marca. Porém, Zadok, sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes de Davi não estavam com Adonias. Que coisa, né? Ele chamou todo mundo. Mas você sabia que ele não chamou esses? Irmão, quando você vê alguém chamando fulano, chamando ciclano, chamando Bertano, fazendo aquela coisinha, fica esperto, mais tarde o negócio vai pegar. Mais tarde vai dar pano para manga. Essa é a história. Aí a Bíblia diz aqui, porém Zadok, esse era o sacerdote de quem? De Davi, estava do lado do rei. Eu não posso, eu estou do lado daquele que a vida toda me ajudou, que me sustentou, que me deu força, me confiou. Eu não vou acompanhar esses aí não. O sacerdote, Zadok, sacerdote, e Benaia, filho de Joiada. Natã, quem que é o Natã? É o profeta que repreendeu quem? Davi, que foi lá e repreendeu Davi do adultério e do homicídio, né? E a Bíblia nos diz, e Simei, e Rei, não é rei não, viu, irmão? É rei, não é rei não, rei. E os valentes que Davi tinha não estavam com Adonias. Cuidado com as escolhas, com a pressa, que você pode ficar do lado errado. Você pode ficar do lado errado. Irmão, e depois que você ficar do lado errado, e o lado errado perder, você não vai ter cara para passar para o lado certo. É ou não é? Ué. Você vai ficar assim, Vixe, eu fiquei do outro lado, agora o negócio virou. Como é que eu faço? É desse jeito. Pastor, então como é que eu vou saber quem está certo e quem não está certo? Por isso que a Bíblia fala assim, que todo crente é obrigatório buscar o discernimento de espírito, buscar o discernimento de Deus.
você não ser enganado. A Bíblia fala assim, João, lá na sua primeira carta, capítulo 4, filhinhos, provai se os espíritos são de Deus, porque nem todo espírito é de Deus. Tem gente dançando com o espírito do cão. Tem gente cantando com o espírito do cão. E achando que é Deus. Porque não tem discernimento. E nós precisamos ter discernimento. Aí diz, e Adonias, irmão, olha aí, ó. Primeiro, Adonias passou por cima das autoridades. Por cima do superior, versículo 5. Para ser rei, sem ser chamado para tal incumbência. Fez tudo sem comunicar ao seu superior. Ele devia falar, pai, eu vou para o trono. Ele ia ser censurado. Não adianta a gente querer fazer as coisas à pressa, querer algo que ainda não chegou na minha mão. Eu fico vendo a história de Davi, lá no começo, no princípio, 17 anos de idade, cuidando de ovelha no campo, cuidando de ovelha no pasto. Chega o profeta Samuel na casa de Jessé, e Deus fala, eu tenho um rei aqui nessa casa, vai lá e separa para mim. Vai lá. E ele chegou lá, passou os irmãos de Davi tudo na frente dele, irmãos. Vai ser eu. Aí veio aqueles musculosos, né? Estava lá cheio de academia. Todo. Pomposo, achando que era o tal. Vai ser nós. Não é nenhum desses aí. Pode tirar, como diz, o cavalinho da chuva. Mas vai ser quem? Acabou-se os mancebos? Não, tem um que está lá no campo. Mas aquele lá não serve, não. Então, o que eu aprendo aqui? Não adianta ter pressa. Davi não teve pressa. Porque Deus é quem chama, irmãos. Não adianta eu querer adquirir uma coisa para mim que eu não fui chamado. Eu não tento, não adianta. Eu não vou querer imitar. Eu não posso ser um papagaio e eu não posso ser um eco. Você sabe o que é eco? Os outros falam, eu repito. Eu não posso ser. Eu queria ser igual fulano. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Porque Deus vai te usar do jeito que você é. Da maneira que você é. Vamos mais. Veja bem. Confiou na aparência. Segundo, quem se apressa faz grupinho. Versículo 7, é o que nós lemos aí. Fez grupinho. Mas Adonias influenciou até familiares. Joabe, seu primo, a mãe de Joabe era irmã de Davi. Ele influenciou a família toda. Foi influenciando toda a família para galgar algo melhor. Irmão, não tem coisa melhor do que você vir cá para cima, trazido por Deus. Você dorme sabendo que você tem uma chamada. Agora o ruim é quando você assenta aqui e sabe, eu estou aqui, mas aqui não é para mim. Aqui não é para mim. Não, pastor, mas não tem isso não. Não tem não, está cheio por aí. Está cheio, brincando com as pessoas, brincando com a cara das pessoas, arrancando a lã das pessoas, arrancando a lã das ovelhas. Fez grupinho. Adonias influenciou a família. Adonias influenciou líderes religiosos, Abiatar, o sacerdote. Quem se apresta, festeja. Fala, irmão, festeja antes da hora. Quem se apresta. Versículo 9. Matou Adonias o quê? Ovelhas, vamos lá. Vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zeloete, que está junto à fonte de Rogeu, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Seus irmãos aqui, irmãos, é os irmãos só, que são irmãos de mãe e de pai, porque os outros, ele não chamou, vocês vão ver aqui. Então ele fez aqui a festa, matou vaca, e fez aqui. Que é isso?
Pessoal, você denominar rei para 50 pessoas? E um reino grandão como era Israel? Aí a Bíblia vai dizer no versículo 10: porém Natã o profeta e Benaia e os valentes de Salomão, seu irmão, fez o quê? Irmão, não convidou eles. Por que será, hein? Porque o Natã não deixa a comida posar, não, irmãos. Deus falava para ele, e Natã ia lá e entregava. Igual Isaías. Isaías vai lá e fala para o rei Ezequias que vai morrer, põe a casa em ordem que vai morrer e não vai viver. Isaías chegou ao rei, o negócio é o seguinte, trazer uma mensagem do Senhor para ti. O que é? Boas novas? Não, é má novas. O que é? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Tchau. É assim. Então eles falam, nós não vamos chamar o Natã, nós não vamos chamar o Salomão, nós não vamos chamar Benaia, não. Os valentes de Davi também nós não vamos chamar, não. Eles vão intrometer e não vai dar certo. O reino já é nosso, nós já ganhamos. Quem faz a festa antes da hora só convida interesseiro. Quem faz a festa antes da hora só convida o quê? Interesseiro. Vamos lá, se eu ganhar, você vai ser o ministro da fazenda. Se eu ganhar, você vai substituir o sacerdote lá, o cargo é seu. Então ele foi arrumando só gente interesseiro. Irmão, nós estamos rodeados de gente interesseira. Quando você está bem, está em sua volta. O dia que você ficar lá no pó, tchau. Vocês lembram do Jó? O que aconteceu com o Jó? Quando o Jó estava com saúde, família, parente, amigo, todo dia na casa do Jó. O dia que Jó ficou doente, vazou todo mundo, porque o homem estava cheirando mal. A Bíblia diz que a minha pele vestiu de bicho. O Jó andava e aqueles bigatinhos caíam da pele dele, sabe? Pode olhar lá, que você vai, eu não me lembro o versículo agora, 7:23, um negócio assim, que os bichos caíam da sua pele. Aí quem ficava? A mulher dele, irmão. Morre, homem, a maldição teu Deus, porque você entendeu? Era cheirosinho, bonitinho, rico, milionário. Mas aí veio a dificuldade, e na dificuldade, só os verdadeiros amigos ficam. Aí você vai descobrir quem são os verdadeiros. É igual jovem. Você pensa que os seus amigos são aqueles que estão em sua volta. Vamos mais um, dá mais um, dá mais um, mais um. Porque é um BO. Se acontecer como é que chama? Uma batida de mão para cima. Não, essa aqui que está no meu bolso foi ele que me deu. É dele, ele que pôs aqui, eu nem vi. Amigo é isso. Então, amigo meu e amigo seu, primeiro depois. Para quem tem, pai e mãe. Para quem tem, é pai e mãe. Para quem não tem, primeiro, Jesus. Melhor amigo. Ele não te deixa hora nenhuma. Se você está pobre, ele está junto. Se você está rico, ele está junto. Se você está magro, ele está junto. Se você está um pouquinho fortinho, ele está junto. E não abandona. Ele não deixa. Não vou mandar com fulano, mas não, o dia dele acabou. É igual o filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? Arrumou um tanto de amigo, não arrumou? Mas enquanto tinha dinheiro acabou. Tem ajuda não. Foi comer com os porcos. Vamos mais. A hora está passando. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso senhor Davi não sabe? Natã chegou para Betseba. Quem que é Betseba? A mãe de Salomão, que foi a mulher do problema, que foi a mulher de Urias. Aí o Natã, o profeta, chega, você não está sabendo não o quê? Adonias, filho de Agite,
filho de Davi, está reinando. Está reinando? É, está reinando. E você não sabe? Agora olhe bem, versículo de número 12. Vem, pois, agora, e deixa dar-te um quê? Conselho é bom, irmãos? Conselho é bom para quem dá ouvido. Porque tem gente que vem pedir a gente conselho, mas já está com uma coisa formada no coração dele, ele vem pedir por falar que pediu, mas ele já está com tudo preparado dentro dele. Eu já aconselhei pessoa, pastor, eu vou casar. Falei, irmão, Deus está me mostrando que não vai dar certo. Ah, mas eu amo ela, eu amo. Não vai dar certo. 2, é 2. Natália lembra. Não, então tá bom, pastor. Eu saí, passou um pouco de dia. Casei. E passou um pouco de dia. Descasei. Tem uns que falam assim, se conselho fosse bom, era vendido. Não é assim que eles falam? Mas conselho de pai e de mãe, escreve, hein? Escreve, que o negócio pega. Não é praga, não. Pai e mãe falou, escutou é abençoado, não escutou, paga o preço. Mãe, tem jeito de eu voltar aí, não? Fica por aí mesmo. Eu pensei, não, você pensou e eu já tinha te falado. Se vira. Vem, pois, agora e deixa dar-te um conselho para que salves a tua vida e a vida de Salomão, teu filho. Então, Natã foi dar um conselho. Vai, entra ao rei Davi e diz-lhe, não jurastes, olha aqui, irmãos, não juraste tu, rei meu senhor, a tua serva, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por quê? Pois reina Adonias. Natã falou, vai lá, chega pro velho lá, pro Davi, e pergunta a ele, você não jurou para mim, meu amor? Mas já estava ruim. Você não jurou para mim que o Salomão ia sentar no trono? Não era, o trono não era dele? É dele. Mas por que Adonias está reinando? Por que Adonias está reinando? Está aí, ó, o texto. Por que Adonias está reinando? Eis que estando tu ainda falando com o rei, eu também vou chegar depois de ti, e acabarei as tuas palavras. Você entra primeiro, depois. Olha o bem combinando. Você entra e fala, a hora que você falar, eu chego, para confirmar as tuas palavras. Aí ele diz, e entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, serviu o rei. E Betseba inclinou a cabeça e prostou perante o rei, e disse o rei, que tens? E ela lhe disse, Senhor meu rei, tu juraste a tua serva pelo amor do Senhor, teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes. O que ele fez? Ele matou vaca, besta cevada, ovelha em abundância, convidou todos os filhos do rei, e o Abiatar, sacerdote, e o Joabe, general do exército. General de quem? Olha para você ver, irmãos. Tem hora que você pensa que tem gente que está do seu lado e ele está do outro lado. Ele não está do lado de Jesus, não. Ou eu estou do lado de Jesus, ou eu estou do lado do outro lado. Eu não posso ficar em cima do muro. Crente em cima do muro é do cão.
É do inimigo. Porque em cima do muro você está na metade, cai para lá. Você está mais para o inimigo. Mais para o inimigo. Então o crente não pode ficar em cima do muro. O que é ficar em cima do muro, pastor? Indeciso. Você não sabe se é crente, você vai no culto, se cultua a Deus, se bebe, se fuma, se lê a Bíblia, se fala em língua, se profetiza, se briga, se dá tapa, você não sabe. E aqui fala, Salomão, seu filho, reinará depois de mim. Agora eis que Adonias reina, rei meu senhor, e tu sabes, matou vaca e convidou todos os filhos do rei, Abiatar, sacerdote, Joabe, general, mas até o servo Salomão. Quem sabe aí, aqui, só para nós aqui. Por que não chamou Salomão? Porque Adonias já sabia que o trono era de quem? De Salomão. Brigar com Deus, irmão, saiba de uma coisa. Brigar com Deus nas coisas erradas é para perder. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus e persistiu, perseverou. Mas tem gente brincando com Deus. Tem gente que está brincando com Deus. É crente na igreja. Na igreja, mais que a neve. Mais. Lá fora. Ué. Na igreja, aleluia. Lá fora. Fulano. Diga assim, crente não tem fã. Tem fã? Eu sou fã de fulano. Eu amo fulano. Eu já vi gente até dizer, eu adoro. Só um pode ser adorado. Jesus. Homem comedor de feijão, irmão. Hoje ele está em pé, amanhã ele está no chão. E Deus não. Deus permanece. Eu sou fã. Quem vai cantar lá no congresso? Fulano. Eu vou. Ixi, nossa, eu gosto demais. Eu amo, eu adoro. Eu quero ir para me tirar foto. Nossa, é o meu sonho. Irmão, uma vez eu fui no Congresso de Gideões, 2004. Tinha cantor, pregador. Vou tirar a foto. Deus me livre. Irmãos, eu já não gosto de tirar foto. Eu tiro foto forçado. Eu tiro foto forçado. Aí eles falam, ri! Eu não consigo, ué. Eu não consigo rir, ué. O sorriso mais fingido do mundo é o sorriso da foto. Porque você está lá no pó. Aí vai, vamos tirar uma foto. Aí, ri. Ri. Aí depois, volte normal. Só aquela hora. Só no momento. E eu não consigo rir. Tem hora. Sai com a cara feia na foto. A cara já não ajuda, ainda faz cara feia. Aí vamos lá. Versículo 20. Porém o rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para que lhe declares quem assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos culpados. Então, sordicídio hoje. Agora o homem já não estava em condições de tomar decisão, irmãos. Se fosse hoje, não era aceitada a decisão de Davi. Porque hoje, acho que a assinatura assim, de pessoas só pode até 75 a 80 anos, né? Se tiver lúcido. Se não tiver, não pode assinar. Você vai ser rei. Davi já está.
Outro modo será, vai ser 22. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra quem? O Natan chegou. Ei, é bom quando o Natan chega, né? Meu Deus. Se o Natan entrar na porta daquela igreja ali agora, ai, vai sair muita gente correndo. Ai, vai revelar. Ah, vai mostrar agora. Pronto. Aqui na região, não sei se a Renata lembra, uma vez viu um pregador de muito longe pregar aqui no campo de Páscoa. Quando ele vinha, uns 40%, 50% dos jovens não iam no culto. Ele olhava assim, ó, vem cá você. Deus está me mostrando assim, assim, assim. Ô moça, por que você respondeu a sua mãe nessa semana e você queria até bater nela? Vem cá. Você não vai vir? Não, eu vou te buscar. E ele disse e buscava, irmãos. Ele já partiu para o Senhor. Mas ele buscava. Eu falo porque eu vi com os meus olhos, assim, ó. Pensou ele chegar, barriga gela, né? Ah, ele vem para o meu lado. Meu Deus, o sangue de Jesus. Não, agora não adianta não, meu filho, agora já era. Vamos mais. O que fizeram saber o rei, dizendo, eis ali está o profeta Natan. E entrou na presença do rei, prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natan, ó rei meu senhor, dissestes tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas, bestas, cevado. Ele falou a mesma coisa que a Betseba falou, que eles combinou. E está Abiatar, sacerdote, eis que estão comendo e bebendo, e dizendo, viva o rei Adonias! Porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Salomão, teu servo, não convidou. Chamou nós não. Eu sou teu servo, ele é teu filho. Ele não convidou nós. Foi você que mandou ele ser rei? Aí que tá, irmão. Da gente nunca, às vezes, dar uma espanada, às vezes, no filho. Espanada que eu quero dizer aqui é uma chamada de atenção. Porque senão, ele vai andando no caminho errado, no caminho errado, no caminho errado. E o dia que ele cair, a gente não vai ter força para ajudar. Então, antes que ele caia, você puxa. Antes que ele caia, a Bíblia fala assim, ó, não retém a vara do filho. Não retém. Pode chamar atenção. Ah, mas eu vou chamar atenção. Me responde. Ué, quem é o pai, quem é a mãe, meu Deus do céu? Hoje eu vejo criança ou irmã dando no pai e na mãe. Ai, filho, vai com o papai, não. Vem cá para você ver. Se eu te pegar o seu... Vem aqui. Irmãos. Tudo isso. A gente tem que ver. Ó, presta atenção. Você vê. Ó, filho. Filha. Quem tem filho, quem tem filho. Está pequenininho. Olha o jeito de conversar. Olha o jeito que vai conversar, que está conversando. Porque às vezes o convívio dele é mais feminino. Aí ele vai conversar igual feminino. Não, a criança. Eu já vi essa história. Está aqui os meninos. Danei com eles. Eu já contei isso aqui umas 300 vezes. Eles eram pequenininhos. Conversa direito. Conversa igual homem. Vai, que negócio é esse? Fala igual homem. Ô papai. Era desse jeito. Era ou não era? Olha lá. Agora, você vai deixando. Quando chegar lá na frente, você não vai tirar mais. Você não tira mais. Então tem que ser hoje. É um culto da família, a gente tem que ensinar, a gente tem que explicar, para depois você não ter dor de cabeça. Né? A menina brincar de boneco, eu fico vendo a Alice brincar de boneco, eu falei, Jesus amado, ela troca a fralda, dá banho, isso aí, ela badana com eles, ela, nossa, Pai do céu.
Falei, Jesus, que coisa mais, né? Tem que ser assim. O menino vai lá para o carrinho, o menino vai lá para a boneca, o menino vai lá para a bola, né? A menina vai para a boneca. Não, mas é só, ele é pequenino, não sabe de nada. Aí Deus falou para Adão assim, ó, para Noé assim, ó, Noé, eu vou destruir toda a raça humana, porque a maldade do ser humano é desde a meninice. Desde pequeno, ele já tem malícia. Ué, então tem que, firma o passo. Davi teve problema aqui, ué. Teve problema, porque ele nunca chamou atenção, nunca. Para encerrar, foi feito assim da parte do rei, meu senhor, e não fizesse saber ao teu servo quem se assenta no trono do rei, meu senhor, depois dele? Respondeu Davi e disse, chamai-me a Betseba. E ela entrou na presença do rei, e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse, vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, certamente teu filho reinará, se assentará no meu trono em meu lugar, assim farei no dia. E agora? O outro já assumiu o trono. Eu não constituí Adonias rei. Eu não constituí Adonias. Eu jurei para você que seria seu filho, Salomão, e vai ser Salomão, e é hoje. Aí a Bíblia diz, então Betseba inclinou com o rosto em terra e prostrou diante do rei e disse, viva o rei meu senhor para sempre. E disse o rei Davi, chamai-me a Zadok, sacerdote, Natão, profeta, e Benaia, filho de Joiada, e entraram na presença do rei. E o rei lhe disse, tomai convosco servos do vosso senhor, e fazei subir ao filho Salomão na mula, que é minha, e fazei-o descer a Giom. Pega o Salomão, pega o sacerdote, vai o profeta Natã, vai o sacerdote, pega Salomão, coloca na mula que é minha, mula do rei. Só o rei. Agora o outro estava sem mula. Como é que você constitui rei sem as devidas, como se tivesse um estatuto, né? Sem seguir as regras. Não tem como. Aí a Bíblia nos diz, Zadok sacerdote, Natã com Natã o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá e se assentará no trono, e ele reinará em meu lugar, porque tem ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. E eu encerro aqui, irmãos. Adonias teve que ouvir que quem constitui alguém para a posição é o rei. Versículo 43 e 44. Respondeu Jonatas e disse a Adonias. Vamos aqui antes um pouquinho. Versículo 41. E ouviu Adonias todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe, ouvindo o sonido de trombeta, disse, por que tal ruído na cidade alvoraçada? O que falou? Por que esse barulho está lá na cidade? Quem falou isso? Adonias. E o que estava com ele? Que barulho de trombeta é esse? Que alvoroço é esse que está na cidade? O negócio começou, irmãos, a ruir. Estando ele ainda falando, eis que Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse a Adonias, entra, porque és homem valente e trarás boas novas. Respondeu Jonatas e disse, Adonias, certamente nosso Senhor, o rei Davi, constituiu Salomão a rei. E o rei enviou com ele Zadok, o sacerdote, Natão, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar na mula do rei.
Zadok, sacerdote, e Natã, profeta, ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade estava alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino, e também os servos do rei vieram abençoar nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus em nome de Salomão, em nome de Salomão, seja o melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o seu trono. E o rei inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que meus olhos ouvissem. Não morri sem ver quem assentasse no meu lugar. Quiseram constituir antes da morte de Davi, queria aproveitar da velhice de Davi, mas há um Deus no céu, irmãos, que não dorme e que não aceita que ninguém aproveita de ninguém. A pessoa pode estar até aproveitando até agora, mas vai chegar uma hora que Deus vai dizer: basta, aqui você não aproveita mais, porque a minha glória vai fazer separação em nome do Senhor nesta noite. Oh Deus, quem apressa fica envergonhado, versículo 50. Porém Adonias temeu e levantou e foi e pegou nas pontas do altar. Para que pegou nas pontas do altar? Para não morrer, porque diz aqui: eles não podem me matar, eu estou no altar, pegando nas pontas do altar, não posso ser morto aqui. E fez saber Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei, porque eis que pegou as pontas do altar, dizendo: jura-me hoje, ó rei Salomão, que não me matará ao teu servo a espada. Você não vai me matar não, né, Salomão? Você não vai matar teu servo não. Ô irmãos, a pessoa estava querendo roubar o que era do outro. É lógico que hoje a gente não vai matar ninguém por causa disso, mas há um Deus no céu que faz juízo. Há um Deus no céu que faz justiça. Há um Deus no céu que faz justiça, e não há injustiça em Deus. Aí a Bíblia diz, versículo 50, os convidados, receberam com Adonias, ficaram envergonhados também, versículo 49. Então estremeceram e levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um foi para o seu caminho. Ai, meu Deus do céu. Agora, quando você vai? Vou embora, vou vazar. Vai sobrar a espada aqui, velho. Vamos embora. E Adonias ficou sozinho. O que ele fez? Correu para o altar. Vou segurar lá que eles não me matam. Disse Salomão: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, você vai morrer. Pode vir, Adonias. Se achar bem em você, você vive. Agora, se achar maldade em você, você é um cabra morto. Você está morto. Você vai morrer. E enviou o rei Salomão, e fizeram descer do altar. E veio e prostrou perante o rei Salomão. E Salomão disse: vai para a tua casa. Acabou, irmãos? Não. Olha aí. Pontas do altar simboliza a misericórdia e perdão e proteção de Deus. Só que Deus não ia proteger quem estava errado. Ele foi buscar socorro nas pontas do altar, proteção, misericórdia e perdão de Deus. Mas Deus não ia proteger quem estava errado, se ele não tinha arrependido. Aí a Bíblia diz: quem se apressa faz petição inadequada. Capítulo 2, versículo 17, irmãos. E disse: peço-te que fales ao rei Salomão, que tu não rejeitará, que me dê por mulher a Abisague, a sunamita. Ai, meu Deus do céu. Adonias chega e chama Betseba e fala assim: ó, deixa eu te falar, eu estou tranquilo, parece que o Salomão esqueceu. Pede o Salomão para me dar a virgem do meu pai, para mim. O cara Tem gente assim hoje ainda?
Lógico que tem, está cheio de Adonias por aí. Pede ela, pede o Salomão, a sunamita para mim. Pede ela. Quando se apressa, sai tudo errado. Pode nos levar a petições erradas. Adonias queria a serva do rei. O Adonias quer a serva do rei. Quem é a serva do rei? É a igreja, irmãos. Ela é a serva do rei. Adonias, hoje, que é a serva do rei. E muitos têm se feito rei de igrejas. Assentaram e ninguém tira. Mas a espada de Deus vai cortar. A espada de Deus vai entrar, porque a igreja tem um dono. Quem morreu pela igreja chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Altíssimo, protege e guarda. E Salomão fala aqui, ó, a pressa muitas vezes leva à morte. Versículo 2, 24 e 25, olha aí. Agora, pois, vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, a qual deu sobre ele e morreu. Benaia matou Adonias, irmão de Salomão por parte de pai. Porque ele quis extirpar o trono que não era dele. Irmãos, o que é seu, ninguém tira. Fique tranquilo. Seja aqui na igreja, seja lá no seu trabalho secular, o que é seu, pode fazer fofoca no teu nome, tanto que quiser lá na empresa. Se você é com Deus e Deus é com você, deixa fofocar. Porque quem vai agir é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Você vai morrer. Engraçado, irmãos. Aqui, ó, eu pulei aqui, porque senão o tempo já foi. Quando o Adonias pediu a concubina, o Salomão ficou bravo. Versículo 19, assim veio Betseba a Salomão falar-lhe por Adonias, e o rei levantou a encontrar com ela e inclinou diante dela. Então se assentou no trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela, só uma pequena petição faço, não me rejeite. E o rei lhe disse, pede-me minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse, dê a Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Irmão, Salomão subiu lá no céu e voltou. Então, ela diz, então respondeu o rei e disse à sua mãe, por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior para ele. Digo também para Abiatar, sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. Hoje ele morre. Já que você está pedindo, Betseba, para a sunamita, pede o reino também para ele. Você não está do lado dele? Pede. Mas hoje ele morre. Irmão, o Adonias vai morrer hoje. O Adonias é o que está, tudo que está te atrapalhando é um Adonias na sua vida. Tudo que está impedindo você de fazer a vontade de Deus é um Adonias na tua vida. E Deus está dizendo, hoje ele está morrendo na tua casa. Hoje ele está morrendo na tua família. Hoje ele está morrendo no seu serviço. Adonias está caindo por terra. E o nome do Senhor é glorificado. Fique de pé adorando o Senhor.